Olá, aqui quem fala é o Davi e olá, aqui quem fala não é o Valdomiro, é o Davi. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje quem vai dar o recado para vocês, inclusive anunciando a sua pré-candidatura, é o Cabo Daciolo. E de antemão, família, eu gostaria de falar não como influenciador, não como youtuber, mas como um amigo que tivesse frente a frente com você agora, tá certo? O que eu vou falar aqui não é coisa de pesquisa, é só um entender meu, próprio. E sobre uma candidatura do Cabo Daciolo, ou até um terceiro nome, como eu estou vendo muitos youtubers falando, não, a gente precisa de um terceiro nome, não pode ficar essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu realmente concordo que deveria ter um terceiro nome, família, mas sendo realista, sendo bem realista mesmo, sincero com você, repito, como se fosse um parente seu, um amigo seu que estivesse na sua frente. E eu gostaria que também você conversasse isso comigo aí nos comentários, inclusive. Não tem espaço no Brasil hoje para um terceiro nome. Essa é que é a verdade. É dura essa verdade, é triste essa verdade, mas é fato. As pessoas nem sequer querem parar para pensar num terceiro nome. E pessoas que poderiam vir como candidato ser uma forte opção estão desistindo. Porque sabe que ou vai ser Bolsonaro ou vai ser Lula. Meu ruim, meu pior. É fato, vai ser um dos dois. E digo mais, não vai ser só pelos próximos 4 anos. Vai ser no mínimo pelos próximos 8 anos. Nenhum candidato vai ter chance alguma a esse cargo de presidência da República, a não ser esses dois. Então isso é o que torna mais difícil ainda a situação. As pessoas vão colocar sempre os mesmos homens que estão aí há muito tempo. Outra coisa que agora eu quero fazer é uma crítica ao Cabo Daciolo, uma crítica construtiva, que é apenas a minha visão, repito, não é baseada em pesquisa e nada do tipo. Uma coisa que eu acho muito errada do Cabo Daciolo, e achei desde a última eleição, é ele dizer, não, Deus me disse, Deus me mostrou que eu vou ser eleito. Isso é uma confusão que ele faz na cabeça dele. Assim como ele faz também com o Vasco, dizer, não, mas imagina como as pessoas agora iam ver o poder de Deus através do Vasco, o Vasco não fosse rebaixado. Então essas coisas que o Cabo Daciolo faz realmente entristece todos nós, verdadeiros cristãos, ainda mais quando se trata de futebol e política. Manipulação. A gente sabe que o Cabo Daciolo é um homem desperto, ele fez um grande trabalho, junto com todos nós, inclusive você que assiste os canais, lembra que todos nós se juntamos, fazíamos live, inclusive eu não gosto de fazer live, mas fazia com outros canais, que eu também gosto de fazer meu trabalho só. Mas eu me juntei com outros canais, que vocês sabem muito bem quais foram. A gente conversava sobre o Cabo Daciolo, abrimos mão de muita coisa, né? Deixamos de apoiar Bolsonaro, que era o cara que poderia fazer qualquer canal crescer. Tinha gente que ninguém nem sabia o nome e hoje tá com um canal com milhões de inscritos, tá com redes sociais bombásticas, tudo surfando na onda de Bolsonaro. E eu devo ter ganhado também bastante inscritos, mas quando o Bolsonaro começou a mudar o plano de governo dele, as ideias que ele tinha na mente dele, eu percebi isso e saí fora. E vi o Cabo Daciolo falando tudo que a gente fala aqui, o que a gente sabe. E que a mídia o tempo todo ridicularizava, dizia que ele representava um grupo de WhatsApp, dizendo que nós seríamos um tantinho de gente assim. E nós demos a resposta nas urnas. A força de todos nós, os canais, as páginas, vocês, todos nós juntos, colocamos o Cabo Daciolo, uma pessoa que era ridicularizada pelo sistema, na frente de políticos veteranos, com história dentro da política. Nós colocamos ele na frente dessas pessoas, inclusive Marina Silva, veteranaça aí na disputa pela presidência. E a gente, todos nós juntos, isso aí é mérito nosso. Deus na nossa frente e a gente combatendo. E o sistema ficou com medo disso. As verdades que o Cabo Daciolo deu, né, durante aqueles debates, fez o sistema estremecer. Inclusive a própria Rede Podre cancelou o último debate dele. Vocês devem lembrar disso. A Rede Globo ficou com medo do que ele pudesse dizer ali. As pessoas ouvindo aquelas verdades sobre as 13 famílias, sobre que debaixo desse sistema existe outro sistema, o Deep State. O Cabo Daciolo falando sobre isso em rede nacional. E hoje o que é nacional acaba sendo internacional. O mundo todo fica voltado para aquilo. Então a Rede Globo, não quero ir aqui mais. Isso foi uma grande vitória para nós, porque mostrou e deixou claro que o sistema, embora seja poderoso, ele nos teme. Se você também é um cara desperto de verdade, você deve ter percebido que, depois daquele resultado da eleição, o sistema começou a censurar muito mais canais como esse, páginas como essa aqui, como o nosso canal,
que passa esse tipo de informação. Vários dos nossos parceiros que fizeram um trabalho como o nosso também, de conscientizar, de mostrar as ideias do Cabo Daciolo, hoje nem sequer estão mais aqui na internet. Ou se continuam como eu, praticamente perderam mais da metade da relevância que tinha. Por quê? Porque o sistema entendeu que era só questão de tempo. Se continuasse deixando a gente falar o que a gente estava falando, é questão de tempo para a gente ser maioria. Porque a verdade, meu irmão, ela pode demorar para as pessoas aceitarem ela, mas quando a pessoa, em primeira mão, né, recebe aquela informação e diz, isso aí é um absurdo, e acontece, ela volta para o nosso canal. Ela lembra de quem falou a primeira vez e diz, olha, eu vi um carinha falando isso. Eu acho que era esse aqui. Aí vai vendo que a gente falou outras coisas que se cumpriram. E aí não tem como ela não despertar. É um efeito cascata, não tem como evitar isso. E o sistema sabe disso. Então começou a limitar, começou a tirar canais, banir, proibir mesmo, de fato, a informação. Então, meus irmãos, sabendo disso, eu sei que é importante a candidatura do Cabo Daciolo, mas eu penso que dificilmente ele vai conseguir. E pelas informações que eu tenho, embora não sejam oficial, mas eu soube que o que está causando essa dificuldade, ele mesmo vai falar para vocês aí no recado, ele vai falar que não está conseguindo partido político. E isso acontece porque o Patriotas não liberou que ele abrisse mão da verba para a presidência, né? Porque você sabe, todo candidato, a cada cargo, né, você recebe, o partido recebe um dinheiro para fazer a sua propaganda, um dinheiro do governo. E aí o Cabo Daciolo abriu mão da dele, ele não quis. O que eu achei errado. E por quê? Porque esse dinheiro não volta para os cofres públicos de forma alguma. O Cabo Daciolo abriu mão da sua verba que tinha direito, como candidato à presidência da República, em 2018. Ele abriu mão disso. E esse dinheiro foi para o PT, PSDB e todos os outros partidos. Não ficou para ele. O que ele fez, na minha opinião, foi totalmente errado, porque ele só fez fortalecer os próprios concorrentes. Primeiro, precisa se mudar a lei para você tomar uma decisão dessa. Não adianta fazer só para... eu vou fazer. Na minha opinião, é fazer só para aparecer. Como vários outros vêm ganhando votos, inclusive, fazendo isso. E outra coisa, se você vai trabalhar para o povo, você vai pagar para trabalhar? Acho difícil, né? Acho muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto. No caso, como ele fez isso, agora os outros partidos não confiam em colocar o Cabo Daciolo como candidato à presidência da República, sabendo que ele pode tomar essa atitude de não aceitar de novo a verba e o partido ficar no vermelho, porque tudo isso é dinheiro. Você sabe que boa parte desse dinheiro não vai ser gasto, eles ficam com ele. Embora o candidato não queira ficar, mas o partido fica, é fato. Todo mundo sabe disso e faz vista grossa, mas é um fato. Então esse é o primeiro ponto, né? O geral, esse é o primeiro ponto. E o segundo, família, que o Cabo Daciolo, para mim, na minha opinião, ele tem que separar a fé dele, o pensamento dele, os desejos dele de Deus. O Cabo Daciolo gritou aos quatro ventos que Deus tinha mostrado a ele que queria ser eleito no primeiro turno. E colocava Deus sempre nesse argumento. Não, porque Deus me mostrou. Então, se você não acreditasse, era porque você não tinha fé. E é uma coisa muito errada. Eu acho isso um apelo muito baixo. Por quê? Porque se você entende um pouco das escrituras, você sabe que desde a primeira eleição entre Jesus Cristo, Yahusha ou Yah, como queira chamar, desde a primeira eleição, ali foi a primeira eleição, Barrabás contra Jesus Cristo. Não pense que aquela eleição que o imperador pegou ali e disse, olha, qual vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus Cristo? Aquilo ali não aconteceu só porque bateu na cabeça dele. Aquilo ali foi concedido pelo próprio Criador, Deus, para mostrar ao povo que tudo é uma democracia e tem que ser respeitado. Quando o povo escolheu Barrabás, Deus poderia ali ter intervido, poderia fazer cada boca ter falado Jesus Cristo, mas teria sido livre-arbítrio isso? O Criador não apaga as suas próprias leis, não apaga a sua própria regra. Livre-arbítrio, as pessoas podem decidir entre o bem e o mal sempre. E se você for bom observador da história, você vai ver que o povo sempre teve uma segunda saída, uma segunda oportunidade. Naquela ocasião escolheram Barrabás. Levando para o campo político, se lembra do Plano Real? Doutor Enéas, Fernando Henrique, escolheram Fernando Henrique. Doutor Enéas, Lula, escolheram Lula. Nessa última, tinha lá o Cabo Daciolo, com todos os seus defeitozinhos, com as suas confusões, mas estava lá
um cara fora do sistema. Escolheram o mito. Então as pessoas sempre têm escolha. Mas não queira ninguém que Deus vai intervir na escolha dessas pessoas. Tá lá, o bem e o mal. Escolheram o mal, então fiquem com ele. E paguem o preço por isso. Toda a história bíblica, pegando do Velho Testamento, que não pode ser excluído, você vai ver isso. As pessoas sofrendo por serem desobedientes e escolherem sempre o mau caminho. E o Cabo Daciolo sempre ignora tudo isso. Não, mas porque se a gente rezar aqui, ele quer que a reza de 10, 12, meia dúzia de pessoas passe por cima, que Deus passe por cima da vontade da grande maioria que quer exatamente aquilo. Então isso não vai acontecer, tá certo? E eu vou colocar aí o recado dele, mas já digo que acho muito difícil que ele consiga ser candidato, irmãos. Esse é um pensamento meu, você não é obrigado a concordar. É apenas uma visão minha que, repito, estou me abrindo aqui, abrindo o coração com você e falando como um irmão, como se fosse um amigo seu, que eu me sinto assim, um amigo seu, que é isso que você é pra mim, você que assiste esse canal regularmente. Você pra mim é um irmão, é um amigo. Só tô aqui ainda por causa de você, da sua audiência. Então o mínimo que eu posso fazer é ser sincero e abrir o coração mesmo. Eu penso assim, tá certo? Nesse momento. E acho difícil que ele consiga. E se ele vier, né? Vamos ver no que dá. Mas vamos um passo de cada vez. Eu acho difícil que ele consiga agora um partido. Ele já tentou agora para prefeito, né? Ou foi prefeito ou governador, mas se eu não me engano foi prefeito e não conseguiu nenhum partido. Por isso que ele não se candidatou nessa última agora. Porque ele não conseguiu partido. Então acho muito difícil que algum partido queira lançar o Cabo Daciolo como presidente da República. Enfim, veja aí o recado do Cabo Daciolo, eu vou ficando por aqui. Já peço desculpa se eu não agradei, mas eu tinha que falar, abrir o coração com vocês, tá certo? Fui! Glória a Deus! Deixa eu falar algo aqui, varão e varoa. Hoje, 13 de maio, nós estamos falando de 133 anos da abolição dos escravos. Pega essa mensagem. Eu queria começar aqui abrindo a Constituição Federal. Estou com ela em mãos. Vou abrir no artigo 6º, que diz dos direitos sociais. Diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É o que está escrito aqui, mas não é o que nós vivemos. Deixa eu trazer algo aqui para o momento atual, após 133 anos da Lei Áurea. Observem, nós estamos falando no Brasil de mais de 200 milhões de brasileiros. Nesse total, nós temos mais de 52 milhões vivendo na pobreza e na extrema pobreza. Nós temos 13 milhões de brasileiros vivendo em comunidades. Nós temos mais de 10 milhões de brasileiros passando fome, insegurança alimentar grave. Fome no Brasil. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados dentro da nação brasileira. Interessante dizer que nós temos mais de 13 mil comunidades, mais de 5 milhões de moradias dentro dessas comunidades. E olha que o que mais dói nesse montante todo que nós estamos falando em percentual, quando eu falei de 52 milhões de brasileiros passando na pobreza, na extrema pobreza, mais de 70% dessa população é preta e pardos. São negros e pardos. E estatisticamente, todos os outros números que eu falei, o percentual é sempre acima de 60% para pretos e pardos. Mas eu quero entrar aqui num detalhe aqui. Observem, no momento de crise, no momento que nós estamos vivendo, os banqueiros continuam tendo lucros. Lucros. A Caixa Econômica Federal está tendo o maior lucro da sua história nesse primeiro trimestre, nesse exato momento agora. Nós temos o maior número de milionários no Brasil. Aumentou a estatística de milionários no Brasil. E no Brasil nem sequer cobram impostos sobre as grandes fortunas. Não tem essa cobrança. Daciolo, tu está falando muito, você só fala. É a arma que eu tenho hoje. Mas eu creio que no futuro, no poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos ser o presidente da República e vamos libertar o nosso povo.
Projetos da Ciolo. De que forma mudaríamos isso? Inicialmente, você vai taxar, vai cobrar os impostos das grandes fortunas. Mas você vai entrar com uma auditoria da dívida pública, onde os banqueiros estão levando tudo. Observe agora, a Caixa Econômica no primeiro trimestre teve lucros de bilhões. Maior lucro já da história da Caixa Econômica. Observe isso agora. Aí você pega a reforma do teto, ela tem que ser revogada. Como é que você vai fazer um país? Não é de agora, não é desse momento, é histórico, é dentro da nação. E o dinheiro da nação está todo indo para fora, está indo para os banqueiros tendo lucro, não se cobra os impostos em cima das grandes fortunas, banqueiros tendo lucros o tempo todo, e nunca entraram com uma auditoria da dívida pública. Eu estou falando isso tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro, ambos nunca entraram dessa forma, nunca fizeram uma auditoria da dívida pública, nunca fizeram auditoria da dívida pública. Aí eu falo do teto que nós estamos falando aqui. A PEC do teto para o país. Como é que você vai crescer um país se você não tem investimento? Como é que você vai dar emprego ao povo se você não tem investimento para que haja crescimento? Então essa reforma do teto tem que ser revogada. Você pega a reforma trabalhista, a reforma da... E eu creio verdadeiramente nessa transformação, na libertação do nosso povo. Eu creio que ele vai ser liberto, isso tudo vai ser no poder do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de religião para ninguém, mas só tem uma... Vou colocar aí o nome do Cabo Daciolo. Então coloquem o nome do Cabo Daciolo nessa pesquisa, porque eu sou pré-candidato à presidência da República em 22. Guardem isso aí, coloquem o nosso nome aí e observem aí o Datafolha que no passado, e o tempo todo está caindo, a minha fica caindo o tempo todo, mas não faz mal, nós vamos ficar falando, que no passado as pesquisas colocavam o Cabo Daciolo com 0%. E no final nós estávamos na frente de Henrique Meirelles, de Álvaro Dias, de Marina, de Boulos e de muitos outros. Só deixar isso aqui muito claro. Preço da comida altíssimo, do combustível altíssimo, tudo cotado ao dólar. Nós vamos trazer o que é nosso de direito, chama-se encampação. Vai voltar tudo para dentro da nação. Estou falando da Vale, estou falando da Companhia Siderúrgica Nacional, estou falando de muitas outras coisas. Eu creio, eu sou um nacionalista, eu me oriento e tenho como ponto de referência Getúlio e o Dr. Enéas. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos ficado um pouco em silêncio, mas na verdade que nós estamos estudando para poder chegar em 22 e fazer um bom combate. Ou melhor, ano que vem, 2022. Vamos para os debates. Me coloquem aí, ó, coloquem o Cabo Daciolo nas pesquisas, porque eu sou pré-candidato à presidência da República em 22. Não tenho partido ainda, não temos o partido. Assim como Luciano Huck, Mandetta, que vocês ficam colocando aí, não tem partido e vocês estão colocando na pesquisa. Então deixei isso aí bem claro aí para todos. Glória a Deus, amo vocês e vamos libertar o nosso povo desse sistema internacional que leva tudo que é nosso. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira. Glória a Deus. Glória a Yahweh. Tudo no poder do Espírito Santo. Paz, paz e paz.